Olá, muito bem-vindos. E que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre a sua vida, seja dentro do seu lar, seja sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus, para que assim você se sinta bem, sempre bem, na presença de Deus, independente das circunstâncias ou do vento forte que estiver sofrendo, que estiver passando, que estiver soprando, das aflições que você estiver vivendo na vida, da dor que você estiver sentindo, da aflição que você estiver passando, que tenha te causado sofrimento, mas que em tudo isto você se lembre que nós somos mais que vencedores. Então, independente daquilo que nós estamos sofrendo, nós somos já mais que vencedores. Eu sou a pastora Carmen Soares, quero compartilhar com você a palavra de Deus. No nosso último encontro, no nosso último vídeo, nós falamos para você a respeito das colunas do reino de Deus, a respeito das verdades do reino de Deus, para que nós não venhamos perder a nossa esperança, como muitos estão perdendo. Muitas pessoas estão perdendo a esperança de viver. Muitas pessoas estão fazendo loucura, tirando a sua própria vida. Infelizmente, existe uma realidade no Brasil. Vamos focar só o Brasil, falar do Brasil. Existe uma realidade no Brasil hoje. A cada dia, nós temos cerca de 36 brasileiros cometendo suicídio, matando-se, se matando, praticando autoextermínio. E estão fazendo isto por quê? Porque perderam a esperança. E perderam a esperança por quê? Porque focaram no homem, depositaram sua expectativa no homem, esperaram que o homem trouxesse alento para a sua alma, trouxesse refrigério para a sua alma, e esse alento não veio, esse refrigério não veio, e no meio do desespero, no meio da angústia, muitas pessoas estão fazendo isto, tirando a sua própria vida. Jesus Cristo, ele veio para poder mudar a nossa história, para nos colocar em um outro patamar, para nos colocar em uma outra posição, numa nova posição, numa posição excelente, numa posição de expectativa boa, numa posição de esperança, mesmo que nós estejamos enfrentando as lutas do dia a dia, mas as lutas acabam, quando quem tem Jesus, as lutas acabam remetendo a pessoa para o futuro, olhando para Jesus Cristo, o autor da fé, e esperando nele a providência para que ela supere aquela aflição que ela está vivendo, aquela dificuldade que ela está vivendo. E eu citei para você aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 14, a partir do verso de número 17, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, ele não consiste em comida, em bebida, ele não consiste nessas coisas que as pessoas lutam por elas. A maior parte das pessoas, elas passam a vida lutando por comida, bebida ou coisas momentâneas do cotidiano. E muitas delas buscam a Deus apenas para Deus ajudá-las a conquistar essas coisas. Mas como Paulo fala, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós precisamos buscar isso no Senhor Jesus. E nunca nos vitimar diante dos problemas que nós enfrentamos no nosso viver. Nunca nos vitimar. Por que não nos vitimar? O que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós lá na cruz, é suficiente para nos livrar. O que ele fez por nós é suficiente para justificar a nossa vida diante de Deus. Então, nunca nos vitimar. E para que nós tenhamos uma vida suficiente, sem nos vitimar diante dos problemas, nós precisamos lembrar de algo também que o Senhor Jesus Cristo falou. Nós fazemos muito no mundo inteiro a oração do Pai Nosso, ou a oração dos discípulos de Jesus. Ela é conhecida no mundo inteiro como sendo a oração universal. E as crianças todos sabem fazer esta oração. Pena que muitas vezes
A pessoa faz esta oração sem levar em conta o conteúdo dela, sem levar em conta o que está escrito nesta oração extraordinária, a única oração que nós encontramos nela, o modelo dado pelo Senhor Jesus Cristo, como nós deveríamos orar diante de Deus, como deveria ser a nossa postura diante do Senhor. É muito importante você analisar que no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso de número 7, o Senhor Jesus Cristo, quando seus discípulos estavam ali na expectativa do que ele iria ensinar a eles, ele ensina exatamente eles orarem. E no verso de número 7 de Mateus capítulo 6, ele fala assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, ele sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Aí ele faz a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, vem a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, ou assim na terra como no céu. E é sobre este versículo 10, venha o teu reino, faça a tua vontade. É sobre este versículo que eu quero falar mais um pouco com você a respeito do reino de Deus. Venha a nós o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós bem sabemos que o Deus que nós criamos, ele nos criou para que nós fôssemos o quê? Submissos a ele. Quando ele pôs no seu coração, assentou no seu coração o propósito de fazer o ser humano conforme a sua imagem, a sua semelhança, ele tinha esse objetivo, que o ser humano feito conforme a sua imagem, a sua semelhança, fosse submisso a ele, fosse dedicado a ele, fosse voltado para ele, que ele cuidasse da vida aqui na terra, cuidasse da terra, cuidasse de toda a criação que Deus fez e entregou nas mãos dele, mas que ele também lembrasse que ele tinha que manter o seu vínculo com o seu Criador, o seu vínculo de adorador, aquele ser que o criou, o seu vínculo de venerar aquele que o criou e o colocou sobre a terra, entregando este reino, o reino do mundo, o reino da terra, no caso, nas mãos dele, para que ele cuidasse da terra para Deus. Então, Deus esperava isto, que o homem demonstrasse a ele esse apreço, que ele apreciasse a Deus, que ele devotasse a sua vida ao Senhor, não apenas o cuidado da terra, dos frutos da terra, dos animais da terra, do solo do jardim do Éden. Ele tinha essas tarefas, mas a tarefa dele também era manter comunhão com Deus. Ele sabia que Deus era dono do jardim, que Deus era dono da terra, e que todos os dias o dono do jardim, aquele que o criou, viria ali, estaria ali presente, e ele deveria então manter a sua vida com Deus, manter a sua expectativa no coração, que naquela hora era a hora que o Senhor do jardim, o Senhor da sua vida, viria até o jardim para encontrar com ele. Então ele tinha que ter essa devoção, essa expectativa. Está chegando a hora, daqui a pouco, na viração do dia, o Senhor virá aqui, ele virá até o jardim, ele virá encontrar conosco e adorá-lo, e demonstrar carinho, afeto, alegria por Deus estar ali, vindo ali, para poder ver como é que foi seu dia, Adão. Eu paro para poder imaginar, para Deus ter aquela intimidade com ele diariamente, ele precisava estar disposto a desejar ter aquela intimidade com Deus. E acredito eu que assim foi, até o dia que Satanás iludiu a Eva com aquela proposta, com uma nova proposta, que não era a proposta do reino, era a proposta de Satanás. Por que ele propôs a ela? Você vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e você vai ficar inteligente como Deus.
Você vai ficar inteligente como Deus. Então veja você, ele não criou uma expectativa, né? Uma expectativa que ela ficaria inteligente como talvez algum dos animais, alguma das aves ou qualquer coisa desse tipo. Não, você vai ficar inteligente como Deus. Você vai ser conhecedora do bem e do mal. Então, ele criou uma expectativa, ele mostrou para ela o quê? Uma nova visão, uma nova plataforma, que não era aquela que Deus havia passado para eles. Aí ela começa a ver que aquilo que Deus havia passado era ruim. Bom era agora a sugestão que a serpente, que Satanás no corpo da serpente havia passado para ela. Ela comeria do fruto, ela não morreria e ela seria inteligente como Deus, conhecedora do bem e do mal. Aí o que ela faz? Ela troca, então, ela troca de lado. Ao invés dela ficar centrada, ao invés dela ficar fundamentada no que Deus falou, não coma, porque no dia que dele comer certamente morrerás, ela deixa esta palavra de Deus de lado e fica com a palavra da serpente. Chegando lá diante da árvore e vendo que o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, era agradável, bom para dar entendimento, o que ela faz? Ela toma do fruto, ela come do fruto, ainda dá para o seu marido, que também come. E aí veio o quê? Veio a condenação de Deus. E aquilo que o diabo havia falado, que Satanás havia falado por boca da serpente, que ela alcançaria, acabou se tornando o quê? Uma ilusão, uma proposta falsa, uma sugestão enganosa. Foi o quê? Foi um engano, ela caiu no engano do maligno, tanto é que ela mesma dialoga com Deus dizendo: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Mas aí o que? Ela muda de lado. Ela deixa a proposta do reino de Deus, que se ela não comesse, ela viveria eternamente, viveria no estado de inocência, no estado de pureza, e seria maravilhoso. Mas como ela deixa esta proposta e aceita outra proposta de comer para que ela fosse inteligente, para que ela fosse conhecedora do bem e do mal como Deus, e assim o que acontece? Ela trouxe a condenação da morte para ela e para todos os seus descendentes na face da terra. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele veio para poder fazer o quê? Para mudar a história da nossa vida, para nos dar a oportunidade de aproximar de Deus novamente. Ele tanto é que ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E aqui na oração, nessa parte da oração do Pai Nosso, como nós conhecemos, no verso que nós lemos aqui, o verso de número 9 e o verso de número 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É muito importante você ter isso em foco, porque se Jesus mandou nós orarmos desta maneira, se o nosso Senhor mandou nós orarmos desta maneira, ele estava mostrando para nós qual que era a atitude que nós precisávamos ter diante de Deus, para que nós obtivéssemos gosto na nossa vida, prazer na nossa vida, satisfação na nossa vida, não proporcionada pelas coisas que o mundo tem, mas proporcionada por algo novo que ele estava trazendo dos céus, trazendo o quê? O reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus fala muito isso, ele apresenta a plataforma do reino de Deus, não apenas em Mateus, mas aqui o foco está mais direcionado para isso, para você compreender, para eu compreender, para nós compreendermos qual que é a proposta do reino de Deus, a proposta de Deus para nós, que nós sejamos integrantes do teu reino. Mas para que nós integremos o reino de Deus, aqui você viu Jesus falando, na oração nós devemos pedir ao Senhor: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus, porque nos céus a vontade de Deus é feita. A vontade de Deus é feita na vida dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins e de todos os seres que estão lá nos céus com Deus.
Todos eles se submetem a Deus, todos eles fazem a vontade de Deus, e nós também precisamos submeter a Deus e pedir que venha a nós o seu reino, e que seja feita a vontade dele na nossa vida aqui na terra, assim como a vontade dele é feita na vida daqueles que habitam nos céus. Então nós precisamos lembrar disto. Nós só iremos sentir satisfeitos na nossa alma se nós submetermos à vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável e satisfaz a nossa alma. Deus não quer fazer mal para nós. Lá no Éden, Satanás passou para Eva uma impressão de que Deus era ruim e ele estava fazendo mal para ela. Ora, se Deus é bom, por que ele não deixa você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele intrigou a Eva contra Deus, fazendo com que ela pensasse que o que Deus tinha falado era o mal e não o bem, quando que na verdade o que ele falou era o mal, mas o que Deus falou era o bem. Mas ela teve que viver isto para poder ver que quem estava falando a verdade era Deus. Eu fico aqui imaginando quando a Eva depara com aquela brutal realidade da sua vida, do seu filho mais velho assassinar o filho mais novo, a angústia da sua alma e do seu coração. E nada daquilo precisava ter acontecido se ela tivesse submetido à vontade de Deus na terra. Qual que era a submissão que ela deveria demonstrar? O que Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ela deveria ter aceitado a vontade de Deus para a sua vida na terra. Ela não aceitou a vontade de Deus, ela não submeteu ao controle, ao domínio, não submeteu à soberania de Deus, porque Deus tem o controle sobre todas as coisas. Mas ela quis sair disto, ela quis viver a sua própria vida independente, ter a sua própria sabedoria, ter o seu próprio entendimento, ou seja, ser uma simpatizante de Deus, ao invés de ser uma pessoa comprometida com Deus. E aí com isto, ao renegar a orientação de Deus e abrir precedente na sua vida para a nova orientação, agora a orientação de Satanás, uma orientação errada, ela abriu o quê? Ela abriu a porta para o fracasso da sua vida, e não apenas da sua vida, mas de toda a raça humana, como nós vemos. E pela graça de Deus, pela sua bondade e misericórdia, o que é que ele faz? Ele traça um plano para que nós pudéssemos novamente ser integrantes do teu reino, do seu reino. E para sermos integrantes do reino de Deus, é preciso que nós acreditemos no nosso Senhor Jesus. É preciso que nós não sejamos aquela pessoa que tenha assim, que procure viver uma vida agradável aos homens, uma vida, digamos assim, equilibrada, uma vida socialmente falando, uma vida aprovada pelas pessoas, uma vida que corresponde com a expectativa das pessoas, né? Uma vida socialmente falando, e não uma vida de conformidade com as ordenanças do reino de Deus, uma coisa rasa, artificial, da boca para fora, só cumprir com as suas obrigações aqui na terra, sendo correto com o seu dia a dia, com os seus afazeres, com os seus compromissos, e já está bom. Então infelizmente é este o caminho que a maioria das pessoas seguem. É o caminho de apenas seguir com os seus compromissos, cumprir com os seus compromissos, pagar as suas contas, tratar bem a todas as pessoas e ponto final. Quando que na verdade o que o Senhor Jesus ensina para nós, que nós devemos o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus. Você precisa prestar atenção nisto, amar a Deus. Eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, porque eu posso dizer que Deus está acima de todas as coisas, porque de fato Ele está acima de todas as coisas. Mas eu preciso saber se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e se eu me submeti à vontade do seu reino, se eu me submeti ao teu querer, porque como nós lemos aqui, o Senhor Jesus está falando exatamente isto. Nós submetermos à vontade de Deus, aceitar o domínio de Deus, o reino de Deus sobre nós, fazer a vontade dele, assim como a sua vontade é feita nos céus. Venha a nós o teu reino, faça a tua vontade na nossa vida aqui na terra,
assim como a tua vontade é feita na vida daqueles que estão nos céus. É isso que nós precisamos fazer, tomar essa decisão, ser feita a vontade de Deus aqui na terra. Nosso viver dia a dia, no dia a dia, a nossa vida, ela precisa estar exatamente pautada nesta realidade espiritual, nessa verdade divina que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, e no verso 15, ele fala também: o reino de Deus é chegado até vós. Então isso deve ser alegria, deve ser motivo de alegria para a nossa vida. Oh meu Deus, o teu reino veio até mim, eu quero submeter ao teu reino, eu quero submeter ao rei desse reino, e o rei desse reino é o nosso Deus Pai, o rei dos reis desse reino, o governador desse reino, sobre o reino do mundo e tudo mais. Deus entregou nas mãos do nosso Senhor Jesus. Ele disse: tudo me foi entregue pelo meu Pai, tudo me foi entregue, foi tudo entregue para Ele. Então o reino foi entregue para o nosso Senhor e Salvador Jesus, que foi constituído por Deus como juiz de vivos e dos mortos. Então por que as pessoas se matam? Por que elas destroem a sua vida? Elas cometem o autoextermínio, exatamente porque elas não submetem ao reino de Deus. Às vezes elas sabem falar essa oração decorada desde a infância, desde criança. Elas aprenderam a fazer a oração do Pai Nosso, e fazem a oração do Pai Nosso, mas elas não falam isso para Deus com determinação na alma, com disposição de submeter ao reino de Deus. E é muito importante você ver também que quando o Senhor Jesus Cristo, ele conclui a oração, ele conclui dizendo: porque teu é o reino, teu é o reino. Então você pode parar um pouquinho e analisar que muitas pessoas, elas fazem a oração do Pai Nosso, mas elas omitem esta parte: teu é o reino. Elas deixam de citar esta parte. Jesus citou essa parte. Muitas pessoas, elas fazem a oração do Pai Nosso, fazem até diariamente, faz parte, já está, é algo que está integrado à sua vida religiosa, digamos assim. Tanto é que é a oração mais feita no mundo inteiro. Mas aí quando chega na parte, quando o Senhor termina a oração, quando ele termina a oração do Pai Nosso, no verso de olha aí, presta atenção, no verso de número 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Teu é o reino, ou seja, quem governa sobre tudo é Deus, quem comanda sobre tudo é Deus, quem nos livra de cair em tentação é Deus, quem nos ajuda na nossa fraqueza é Deus. É claro que nós precisamos submeter a Ele, porque se não houver uma submissão a Deus, à sua vontade, ao seu reino, a fazer aquilo que é do agrado dele, aí o que vai acontecer? Nós vamos viver corretamente, às vezes diante da sociedade, vamos ser até aceitos pelos homens, visto como boas pessoas, como pessoas que praticam o bem, como pessoas que cumprem com os seus compromissos, mas não vamos transmitir para elas o quê? Aquilo que nós precisamos transmitir, porque fomos tirados do reino das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Fomos tirados do reino das trevas. Eu fui tirado do reino das trevas, você foi tirado do reino das trevas, nós fomos tirados do reino das trevas e transportados por Cristo para o reino da luz. Então, se eu fui tirado do reino das trevas, eu preciso transmitir luz, e só vou transmitir a luz de Deus se eu me submeter a Ele e dizer para Ele: Senhor, eu aceito o teu domínio sobre mim, o Senhor é rei, o Senhor é o que reina absoluto sobre tudo e sobre todos, e eu quero fazer a tua vontade, eu aceito a tua vontade, eu não quero seguir a Bíblia apenas aquilo que eu acho que é interessante, apenas aquilo que eu agrado, apenas aquilo que as pessoas cobram de mim. Eu não quero ser um crente nominal, de boca para fora, que as pessoas me chamam de crente, apenas me vê como crente, mas no fruto da minha vida eu demonstro que eu não tenho nada com Deus. Dificuldades todo mundo tem, aflição todo mundo tem, tanto é que Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo. Todo mundo, mesmo se você sendo integrante do reino de Deus, qualquer pessoa integrante do reino de Deus tem luta, tem dificuldade.
Tem dificuldade por quê? Porque Satanás luta para nós não submetermos às leis do reino de Deus. O mesmo que ele fez com a Eva lá no Éden. É o mesmo que ele faz comigo e com você. Para nós submetermos às leis de um sistema religioso da qual nós pertencemos, às leis de um sistema governado pelo homem, tudo bem. Nós temos que submeter às leis do país, sim. Mas temos que submeter também às leis do reino de Deus, as leis do reino do Senhor, as leis de Deus. Temos que submeter a Ele, porque só existe dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Agora a escolha sou eu que vou fazer. Qual reino que eu vou pertencer? Eu vou me submeter ao reino das trevas, em que Satanás é o comandante desse reino, ou eu vou fazer parte do reino de Deus, do reino da luz, em que Deus é o Senhor absoluto, é o que comanda sobre todas as coisas. Aí a escolha eu é que tenho que fazer. A escolha é você que faz. O ladrão da cruz, tinham dois ladrões na cruz. Dois ladrões, duas cruzes, dois ladrões. Jesus estava na terceira cruz, na cruz do meio, que não era para ele. Era a cruz que originalmente tinha sido feita para Barrabás. Mas como tinha aquele costume na festa dos judeus, na festa que eles faziam para satisfazer a Deus, para responder com a ordenança de Moisés. Então na festa o governador acostumava soltar um presidiário, o presidiário que os judeus escolhessem. Era um presente do governo, do reino do Império Romano. Que estava no comando da terra naqueles dias, no comando dos povos naqueles dias. Então eles queriam dar um presente para eles, e o presente na época da festa da Páscoa, era o que? Soltar um presidiário. Aquilo representava também que eles haviam sido soltos lá do Egito. Aquele presidiário solto pelo império